Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, mais uma semana começando com a graça de Deus. E hoje é dia de falar de Salmos, né? E como vocês passaram aí o fim de semana, passaram bem, e o calor que tá aí por várias partes do Brasil, não tá fácil, né? Mas com a graça de Deus a gente vai seguindo, não é mesmo? Quero entregar este momento nas mãos do Senhor, para que Ele dirija, que o Espírito Santo venha falar através dos meus lábios, para que a gente entenda a palavra da forma que ela é, né? Da forma que Deus quer falar aos nossos corações. Mas antes eu quero pedir um favorzinho. Se você está aqui ouvindo, já coloca seu joinha aí no vídeo, para que o YouTube entenda que é bom e mande para mais pessoas, que às vezes você está aqui e começa a assistir, quando termina, acaba esquecendo de dar o like. E ele é muito importante, porque é ele que mostra para o tal do algoritmo que o vídeo está sendo bem aceito pelas pessoas. Aí ele começa a mostrar para mais gente. E a intenção aqui é espalhar a palavra de Deus, né? Para mais pessoas, para que a gente alcance cada vez mais corações, não é mesmo? Então, hoje é dia de falar de Salmos 30. E o Salmos 30 é um salmo e canção na dedicação da casa. É um salmo de Davi. E aí ele tem título assim, ó: A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Glória a Deus, né? Vamos lá, vou ler na NVI, que diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem seu santo nome, pois a ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer da cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio, mudastes o meu planto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Aqui, este versículo aqui, ó, que é um dos versículos muito conhecidos, que é o versículo 5, na versão Almeida fala assim, ó: porque a tua ira dura só um momento, no teu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que lindo, né? Então, aqui, Davi começa exaltando ao Senhor. Ele vem colocando aqui, ó: eu te exaltarei, pois tu me reergueste e não me deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. A gente sabe que a trajetória de Davi não foi fácil, né? Ele, como rei naquela época, existiam muitas guerras, muitas perseguições, e não é diferente de hoje, né? As guerras de hoje não são com armas como naquela época, algumas são, mas eu digo assim, o nosso dia a dia a gente enfrenta muitas guerras e às vezes as guerras são guerras interiores mesmo, de nós com nós mesmos, né? E porque a gente sabe que a nossa carne, como eu já citei em outros vídeos aí para trás, está sempre militando com o nosso espírito. E aí vai depender daquilo que a gente alimenta mais, é aquele que vai vencer, porque a carne tende para o pecado. Porque nós fomos gerados em pecado. Jesus veio para nos salvar, mas a nossa carne é pecaminosa. Se a gente todos os dias não sufocar a nossa carne, alimentando o espírito, ela vai sempre puxar a gente para o lado do pecado, para o lado do comodismo. E aí é importante a gente ter esse entendimento para a gente saber
que nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com a presença de Deus, buscando intimidade diária com o Senhor, para que a gente possa suportar as adversidades, as lutas interiores, fora também as batalhas que a gente enfrenta de perseguições, às vezes de outras pessoas, de críticas que a gente recebe sem fundamento, ou até mesmo críticas baseadas em atitudes nossas que, se nós não tivermos humildade para reconhecer, não há crescimento. Porque toda vez que a gente comete algo errado, a gente tem que se humilhar perante o Senhor. E se tem uma pessoa que nos ensina isso, é Davi. Davi, quando ele cometia algum erro, às vezes ele estava ali cego, né? Pelas obras da carne, e era necessário Deus enviar um profeta para poder alertá-lo ali, né, do pecado dele. Mas a partir do momento que ele era alertado e que ele caía em si, ele se arrependia amargamente. E o arrependimento dele era de alma. Era por isso que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. E às vezes, quando a gente escuta essa frase de um homem segundo o coração de Deus, a gente pensa que é um homem que não comete pecados, é alguém perfeito. Muito pelo contrário. É justamente aquele coração que, ao ser confrontado, tem a humildade de reconhecer: eu errei, eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, não afasta de mim sua presença. Porque Davi, o que ele mais temia era ficar sem a presença do Senhor. Então, ele se arrependia de alma mesmo, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta você se arrepender da boca para fora, só porque foi descoberto para ficar bem para a sociedade, para os que te cercam, aí você fala, mas Deus olha o coração. E muitas das vezes a gente quer justificar o erro. Quando a gente é confrontado, a gente fala, não, mas como Adão e Eva, quando Deus chamou Adão, ele falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Eva falou, foi a serpente. Justificando, querendo desculpar pelo erro. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha humildade suficiente para a gente virar e falar assim, eu errei. Eu careço da tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude, porque sozinho eu não dou conta. É essa atitude que Deus quer. E Davi é esse, que tinha essa atitude perante o Senhor. E aí ele vem falando, Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Ou seja, ele, por muitas vezes, ele passou por um risco eminente ali de morrer mesmo, muita perseguição, e ele contava com Deus. Ele clamava a Deus com toda a força dele. E no momento certo, Deus vinha e socorria ele. Então ele vem falando, cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o teu santo nome. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Aqui está falando sobre a ira de Deus, que é totalmente diferente da ira humana. A ira humana é uma raiva descontrolada, intensa, uma indignação por uma situação sofrida ali de injúria, de ofensa, de insulto, e que se a gente alimentar, a gente faz besteira. Né? A ira pode fazer a gente matar alguém, fazer algo muito sério, porque é algo que vem com muita força. Tanto que tem uma parte na Bíblia, lá no Novo Testamento, que fala irai, mas não pequeis. Porque irar é um sentimento humano, é também de Deus, mas tem uma grande diferença entre a ira humana e a ira de Deus. Porque se a nossa ira descontrolar, ela pode nos levar ao pecado, ela pode, né, nos levar a situações, ações, atitudes trágicas. A ira de Deus não. E o que seria então a ira de Deus? A ira de Deus é justamente o seu amor entrando em ação contra o pecado, porque Deus não suporta o pecado. Ele não suporta o pecado. Então ele sempre vem com justiça em cima do pecado, em cima do erro que a gente comete, porque nos ama. Ele não quer nos destruir. E ainda assim, ele vem com a justiça dele. E aí logo aqui está falando, porque sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Ou seja, Deus é cheio de compaixão, de fidelidade. Ele é longânimo, ele
Tem uma parte que fala que ele é tardio em irar-se, ou seja, ele vai nos dando oportunidade porque ele nos conhece, sabe o quão fracos somos. Mas chega um momento que ele percebe que ele tem que entrar com a justiça dele, a ira dele tem que ser colocada em ação para combater aquele pecado. Do contrário, a gente vai para a cova. Vê aqui Davi falando, ó, tu me curaste, Senhor, tiraste-me da sepultura. Ele já estava prestes a morrer, quando Deus ali o salvou. E é isso que a ira de Deus faz. Ele justamente vem com justiça para nos resgatar, para nos salvar. Às vezes, a salvação vai ser só da alma, não vai ser nem da vida ali em si. Muitas vezes, dependendo da situação, alguém pode até perder sua vida aqui terrena. Mas mais importa a Deus a nossa salvação do que nossa vida aqui. Nós estamos todos aqui passando por umas férias, vamos dizer assim. É um período de tempo. A nossa vida mesmo é na eternidade. É como se estivéssemos todos numa escola da vida, onde precisamos aprender. E na medida que vamos aprendendo, também vamos ensinando aqueles que estão atrás de nós no sentido de aprendizagem, porque bem sabemos que todos significamos para Deus da mesma forma. Deus ama todos, enviou seu Filho para todos, mas só aqueles que o aceitarem, que poderão acessar essa promessa de salvação que ele nos deu através de Jesus. E aí Davi vem falando que a ira dele dura só um momento, que no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes a gente passa por tantas situações difíceis e no momento que a gente está passando é tão pesado, é tão doloroso que parece que não vai ter fim. A sensação que a gente tem é que não vai ter fim, que aquela dor, que aquele sofrimento não vai passar nunca. Mas passa, vai chegar o momento de amanhecer, vai chegar o momento em que a alegria vai romper com toda aquela tristeza, com todo aquele sofrimento, porque a gente vai ter vencido aquela etapa. E aí a alegria vai chegar pela manhã, nos trazendo paz, nos trazendo tranquilidade, nos trazendo renovo. Porque o Espírito vem nos renovando a cada dia. Dia após dia ele vem nos renovando e nos dando força. Porque sozinho nós não damos conta. E aí, depois Davi vem falando, ó, quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Ou seja, no momento em que Deus estava ali com ele se encheu todo e falou, jamais serei abalado, não sabendo ele que a nossa força é Deus. Ai de nós, se Deus se esconde. Ai de nós, quando Deus esconde a face dele. Ele fala, fiquei aterrorizado. Aterrorizado é um medo extremo, é um medo descontrolado. Então, sem a presença de Deus é assim que a gente fica. Numa insegurança, num medo descontrolado. Então, não somos nós que podemos dizer não serei abalado, é só na força de Deus. É só através do Espírito Santo nos guiando, nos fortalecendo, que a gente pode sim seguir sem ser abalado. Mas tem momentos que, diante da nossa humanidade falida e das nossas escolhas por conta própria, sem pedir auxílio ao Espírito Santo, a gente acaba dando um passo errado. E aí, nesse momento, a gente é abalado. Porque aí, nesse momento, Deus tem que nos corrigir, para que a gente volte para o caminho certo, para que a gente acerte o prumo. E nesse momento, vem o abalo, vem o sentimento de abandono, vem o sentimento de morte, né? E a gente corre para os pés do Senhor. Quantas vezes Deus permite um vento passar em nossas vidas para nos mostrar que a gente precisa depender mais dele? Porque ele nos ama. Às vezes a gente está caminhando e acha que ficou grande. Ah, ganhei maioridade, né? Agora eu posso tomar minhas próprias decisões. Se é assim na vida humana da gente em relação aos nossos pais, ao nosso Pai Celestial, isso não deve nunca acontecer. Nunca. A gente sempre deve continuar menor de idade perante o Pai.
sabendo que é Ele que irá nos conduzir por caminho seguro, é Ele que vai nos possibilitar a acertar o passo, porque sem Ele, com certeza nós vamos pegar o caminho errado. Então, não queira nunca crescer e emancipar da presença de Deus, porque vai dar ruim. Não tem aí um ditado, deu ruim? Vai dar ruim. E aí a gente, às vezes, passa por situações assim. Aí o que a gente faz nessa hora? Corre para os braços do Pai, porque a gente sabe que Ele é o único que pode nos socorrer. E aí, Davi, nesse momento aqui, já no versículo 8, ele vem falando assim, ó: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer da cova, que vantagem haverá? Aqui, eu entendo que Davi estava numa situação tão difícil, se sentindo ali abandonado, né? Porque aqui, quando termina o versículo 7, fala: quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Então aqui, Davi quis andar com as próprias pernas, sozinho, sem direção, e se pegou numa situação de se sentindo abandonado, de tendo a sensação de que ia morrer, de que não teria jeito. Aí ele começa a argumentar com Deus. Ele começa a falar: se eu morrer, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Aqui ele estava argumentando: Senhor, eu tenho tanto para fazer para ti ainda. Se eu morrer, quem é que vai vir aqui falar da tua palavra? Quem vai falar? Que vantagem vai ter a minha morte? Se eu morrer, vai ser menos um para falar do teu amor, da tua palavra. Eu penso que ele estava, falando dessa forma aqui. Se fosse para eu estar aqui no lugar dele, eu estaria falando: Senhor, tem misericórdia, me livra desse mal, me ajude a me manter no caminho certo, porque eu quero falar do teu amor para mais pessoas, eu quero poder contribuir com o céu, levando mais vidas ao caminho da salvação. Por favor, não me deixa morrer. Que vantagem vai ter? E aí ele vem falando: Senhor, sê tu meu auxílio. Aí já no versículo 11 e 12, como sempre acontece com os salmos, que ele sempre vem louvando a Deus, depois pedindo socorro, e no final ele sempre vem com a palavra de que Deus o ouviu, de que Deus o respondeu. E isso enche o nosso coração de esperança. Aí ele fala assim, ó: mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer mudar nosso pranto em dança. Ele quer mudar as nossas vestes de cinzas para vestes de louvor. Ele quer transformar esse quadro caótico que está a sua vida num quadro de novidade de vida, de alegria, de paz, da paz que excede todo entendimento. Ele quer que o seu coração fique tão alegre que você decide louvar Ele, que você não venha se calar, mas que você venha dar graças a Deus por todos os benefícios que Ele te tem feito. Venha experimentar hoje dessa alegria que Davi sempre relata nos finais dos Salmos, onde ele vem sempre exaltando o nome do Senhor e agradecendo a Ele por ter ouvido, por ter tido misericórdia dele, por ter livrado ele da morte. E esse é o nosso Deus. É assim que Deus age em nosso favor, porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Ele é o nosso Pai e Ele quer que dependamos sempre dEle. Quase derrubei aqui. Ele quer que dependemos sempre dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então que no dia de hoje a gente possa depositar nossa confiança nele, assim como Davi, e que a gente venha ter o coração voltado para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo haja, tirando tudo aquilo que não provém de Deus, tirando tudo aquilo que atrapalha a gente ter comunhão e intimidade com o Pai, que a gente venha entender e perceber que os afazeres do dia a dia, que as coisas não podem ocupar o lugar, o espaço de Deus em nossas vidas, que Ele tem que ser primeiro em nossa vida, que Ele tem que ter primazia, Ele tem que ser a nossa primeira necessidade quando a gente acorda. A gente não pode dar um passo sequer sem antes conversar com Ele, sem antes pedir a Ele que dirija nossos passos,
sem antes pedir a Ele direção, entendimento, chamar o Espírito Santo para conduzir nossos passos, louvar o nome de Jesus, porque Ele deu a vida por nós, porque Ele nos deu o direito da salvação, Ele quer o melhor para nós, Ele é o nosso Rei. Então, quando a gente começa o nosso dia entregando todo Ele e a nossa vida nas mãos da família celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente passa o dia mais tranquilo. Pode vir o problema que for, mas a gente vai estar sendo guiado ali. E se nossas emoções quiserem desequilibrar, o Espírito Santo vai vir, calma, estou aqui. Calma, filho, calma, filha. Vai devagarzinho, você vai conseguir. Assim como um pai, uma mãe, que segura na mãozinha do filho e às vezes solta para ele dar os passinhos, os primeiros passinhos sozinho, e às vezes ele dá uma tropeçadinha, ele cai, a mãe e o pai correm ali, levanta de novo, ajudando ele a caminhar. Assim é o nosso Pai, assim é o Espírito Santo, é Jesus que está também sempre nos conduzindo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É por isso que toda vez que a gente faz uma oração, é em nome dele que a gente pede, porque a palavra fala que ninguém irá ao Pai senão por Ele. Então, não adianta a gente orar se no final a gente não falar em nome de Jesus. É Jesus que é nosso advogado, é Ele que está lá intermediando a gente com o Pai. E nosso intercessor é o Espírito Santo, que fica aqui do nosso ladinho nos ajudando, e quando vê que a gente está precisando de algo que a gente nem se deu conta ainda para pedir, ele pede. Pede com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Então, não despreze a voz do Espírito Santo aí no seu coração, na sua mente, quando você estiver fazendo algo, que ele vier falando assim, ei, não é por aí, ei, isso não está certo. Não endureçais vosso coração, dê ouvido ao Espírito Santo, porque é Ele que te ajuda, é Ele que nos ajuda nessa caminhada de volta aos braços do Pai. E se você colocar em prática isso que eu estou falando, buscar a presença de Deus todos os dias na sua vida, você vai ver que a sua vida vai se tornando mais leve, embora continuemos a ter problemas no nosso dia a dia, porque estamos no mundo, vivendo aqui, e a vida é essa, cheia de altos e baixos, situações para resolver, vitórias, conquistas para nos alegrar, e assim a gente vai. Mas de mãozinhas dadas, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é certo que a gente vai estar sempre firmada aqui, ó. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente tem certeza de que o amanhã vai chegar. Por qualquer situação difícil que a gente passa, a gente pode até chorar, mas no nosso coração a certeza de que vai amanhecer e que a alegria vai chegar, a gente fica mais tranquilo e com mais disposição para seguir essa vida, não é mesmo? Então é isso, a mensagem de hoje. Não deixe aí de compartilhar para aquela pessoa que você gosta, para os que não gostam também, tá, gente? É amar todos, né? O mandamento, não é isso? Então compartilhe o máximo que vocês puderem e quiserem. Deixa aí uma mensagem. Se você ainda não deu o joinha lá no início que eu pedi, deixa aí agora para poder ajudar o canal a crescer e levar essa palavra a mais e mais corações, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima!